Vamos iniciar com uma revisão de trigonometria no triângulo retângulo. Primeiramente, nosso triângulo retângulo ele pode ser definido como um triângulo ABC que possui três ângulos, alfa, beta e obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós teremos o lado C, ao ângulo beta, o lado A, e ao ângulo alfa, o lado B. Diversas aplicações utilizam a geometria do triângulo retângulo, como por exemplo na astronomia, no cálculo da distância entre planetas ou planetas e satélites, ou também na distância percorrida entre o satélite em dois instantes de tempos quaisquer t1 e t2. Então, se nós podemos aproximar isso por uma reta, distância d, e uma abertura angular alfa, formando um ângulo de 90 graus. Na topografia, nós também temos a determinação de alturas de morros, montanhas, colinas, edifícios, enfim. Podemos formar também um triângulo retângulo desse tipo. Aplicações na construção civil, como no cálculo de altura de um telhado, ou também nas rampas, para pedestres e automóveis. Mas o que é o triângulo retângulo? Então, nós vimos que é um triângulo formado por três lados A, B e C. Obrigatoriamente nós temos um ângulo reto, e ao oposto a esse ângulo reto nós vamos chamar de hipotenusa, como sendo o maior lado desse triângulo. Aos demais chamaremos de cateto 1 e 2, ou cateto adjacente, se for a um determinado ângulo alfa, significa adjacência, próximo, o cateto mais próximo, ou cateto oposto ao ângulo alfa. Bom, o que interessa mesmo nessa aula são as três razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Então, para definir a função seno de alfa, nós vamos calcular o cateto oposto. Quem está oposto a alfa nesse triângulo é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, eu tenho que seno de alfa é B sobre A. Para o cosseno de alfa, nós vamos definir como sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem está adjacente a alfa é C, e quem é a hipotenusa é A. Então, C sobre A. E a tangente é definida como sendo o cateto oposto, no caso B, dividido pelo cateto adjacente, no caso C. O cateto oposto dividido pelo adjacente, B sobre C. São as três razões trigonométricas mais importantes no triângulo retângulo, ok? São definições. Então, três ângulos chamados notáveis são os que mais aparecem nos problemas dos livros, vestibulares, enfim, são os ângulos 30, 45 e 60. Então, ao montar a tabela para os valores de seno e cosseno, nós obtemos 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 para o valor do seno, e o cosseno basta você inverter essa sequência, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Um macete interessante para preencher essa tabela é você colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e a raiz quadrada em quem não for 1. Claro que a raiz de 1 é 1, então ficaremos com 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, para o valor do seno de 30, 45, 60. E raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2 para o cosseno de 30, 45, 60. Para o cálculo da tangente, basta você dividir essa fração do seno pela fração do cosseno. Então, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 1. Claro, todo número dividido por ele mesmo é 1, que é a tangente de 45. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá raiz de 3, que é a tangente de 60. Esses valores são os valores mais utilizados na trigonometria. Então vamos agora para um exemplo prático das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, suponha que se houvesse uma ventania e uma árvore tombasse para o lado direito em direção à casa, a gente poderia afirmar se essa árvore atingiria a casa.
Então, dado uma situação, problema, onde esse ângulo entre a extremidade da casa e a árvore, a extremidade superior da árvore é 45 graus, e a distância do pé da árvore à casa é de 20 metros, a gente pode afirmar se ela cair, vai atingir ou não a casa. Então, desse problema, a gente pode observar uma geometria de triângulo retângulo, né? Então, a H seria dado pela altura da árvore, 20 metros a distância do pé da árvore à casa e 45 graus o ângulo envolvido, né? Então, a condição para que essa árvore atinja a casa é que, se essa altura for maior do que essa distância de tombamento, claro que essa árvore vai atingir a casa. Mas se H for menor ou igual a essa distância de 20 metros, ela não vai atingir, né? Então, basta que nós calculemos esse valor de H. Para isso, nós vamos decidir qual relação trigonométrica nós vamos utilizar. Então, observando o ângulo de 45, nós temos oposto a ele H e adjacente a ele o valor de 20 metros. Então, a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, nós vamos escolher a tangente de 45. Logo, a tangente de 45 é o cateto oposto, que nós definimos, dividido pelo cateto adjacente, que é H sobre 20. A tangente de 45 na tabela é igual a 1. Então, a gente substitui por 1, temos que H sobre 20 é igual a 1, logo H é igual a 20 metros. Ou seja, essa distância de 20 metros é igual à altura da árvore, né? Então, se ela tombar, ela não vai atingir a residência, ok? Por que nós não utilizamos o seno ou o cosseno? Porque o seno vai envolver H e a hipotenusa, e nós não temos essa distância. O seno de 45 é H sobre a hipotenusa, e o cosseno de 45 seria 20 sobre a hipotenusa. Então, como não foi dada a hipotenusa do triângulo, nós não utilizamos nem o seno nem o cosseno. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem comentar, né, nesse vídeo ou no fórum, e eu vou deixar algumas atividades relacionadas a essa matéria, tá? Ok, até mais.